Vamos ter agora uma sessão de debate com o engenheiro Carlos Monte, Jurandir Fernandes, e pedimos, por gentileza, que permaneçam no palco Márcio Queiroz Ribeiro, Nilo Ovídio Lima Passos, Renato da Silva Almeida. Nós vamos ter, antes do encerramento e antes do coquetel, um espaço para perguntas e respostas. Como é que nós vamos proceder? Estão aqui presentes os palestrantes dos dois painéis, com exceção do Márcio Queiroz Ribeiro, que não pôde, do Marco Aurélio Cabral Pinto, que não pôde permanecer. Os outros todos estão aqui. Então, nós vamos solicitar à plateia que deseje fazer alguma pergunta, que transmita essa pergunta no microfone e nós vamos tentar responder. Eu vou precisar limitar ao número de talvez 6 perguntas, porque senão a sede vai embora e a fome também. E a gente está com o coquetel preparado lá no andar de baixo para entregar, inclusive, o documento do Cresce Brasil para vocês. Então, nós vamos nos colocar ali e as moças estão com o microfone de um lado e do outro da plateia. Se alguém quiser fazer pergunta, se não quiser também, não tem problema. Ficamos até felizes, porque é sinal de que todo mundo entendeu tudo e de que não há dúvidas. Mas, evidentemente, que, mesmo assim, nós estaremos à disposição. No momento que não tiver mais pergunta, a sessão vai acabar e vem, então, o doutor Murilo e o engenheiro Drucker para o encerramento. Então, a palavra é com você. Boa noite. Meu nome é Lincoln Américo, sou presidente do Sindicato do Estado do Amapá. Não é uma pergunta, eu só queria fazer uma complementação do Abraham, que ele esqueceu. O Amapá tem o plano de tanto a nível estadual quanto a nível da capital. Isso é uma luta nossa, na nossa gestão. Eu queria só avisar a todos que o Amapá foi dos primeiros estados a ter um plano na nossa gestão. Muito oportuno, Lincoln, a sua intervenção. Boa noite, a todos. Meu nome é Tereza Neumann, estou como diretora de Relações Institucionais da Federação Nacional dos Engenheiros e vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. Eu quero começar a minha fala dizendo assim, que já participei, já vivenciei os diversos Cresce Brasil da Federação, e que esse Cresce Brasil Cidades, eu acho que nós temos que abraçar com toda a garra, vendo a importância, principalmente no momento em que nós estamos vivenciando o Brasil, uma situação que eu acho que nunca vista por muitos de nós, e que é um momento realmente de discussão séria, com esses políticos que vão se colocar aí, para gerir nossas cidades. A engenharia, eu acho que esse Cresce Brasil, Cidades, ele vai realmente ganhar um grande espaço nessa discussão brasileira, porque a cidade é o nosso ponto final, quer dizer, é o final e o início. É onde estamos como cidadãos, e é de lá que são nas cidades que nós demandamos todas as necessidades básicas. Então, eu acho que eu estou assim, super contemplada com todas as falas que eu ouvi, cada uma melhor do que a outra, nos dois painéis, muito esclarecedoras. E dizer que, no Ceará, queria só fazer uma complementaçãozinha, esclarecer que, diante de algumas falas que eu ouvi, por exemplo, no Ceará, nós tivemos a implantação do IDACE, que é um Instituto de Desenvolvimento das Cidades, que é no conceito de ter algum organismo que dá o apoio aos municípios, que foi citado aqui por algum dos palestrantes. E isso ele está servindo para fazer consórcios,
para resíduos sólidos, realizar os projetos de municípios que não têm profissionais, e isso foi criado em virtude de uma proposta nossa do sindicato, de criação das equipes multiprofissionais nos municípios cearenses, porque o Plano de Saúde da Família, o Programa de Saúde da Família iniciou no Ceará, que é o quê? Aquelas equipes, né, de profissionais da saúde. E o que nós estamos, há algum tempo, já propondo é que todo município tenha uma equipe multidisciplinar, com profissionais, não só da engenharia, mas outros que também tenham a visão em desenvolvimento urbano. A outra questão é que também foi desenvolvido lá no estado do Ceará, esse não foi para frente, mas foi o Planefor, que foi um planejamento que envolvia toda a questão da região metropolitana, e barrou na questão política por causa da falta de compromisso dos prefeitos, que estão, muitas vezes, em partidos até e fazendo oposição, né, a própria partido que está gestando a capital. Mas eu gostaria, finalmente, de pedir que, nessa análise, não das proposições que nós vamos estar tirando ao longo dessas discussões, que nós pensássemos nessa questão de abraçar essa ideia de que todo município tem que ter esta equipe por concurso público. Porque não adianta nós pensarmos que os municípios eles são detentores de todo tipo de obrigação de saúde, educação, todos que já foi citado aqui. E, quando chega na hora, não tem o feedback de uma gestão para outra, o monitoramento, nada que foi falado aí também, né, da fiscalização dos projetos e tudo. Então, parabenizar mais uma vez. E também ao Murilo, né, eu digo ao Murilo, é lógico que é toda a federação, porque é assim que ele congrega, né, mas pela grande coragem, né, de estar enfrentando esse trabalho, esse debate, e nos puxando, né, e fazendo com que nos integremos como sindicatos a essa discussão tão importante para o nosso país. Obrigada. Obrigado, Tereza. Mais alguma pergunta? Cláudio Jardim, do Portal Petromax. É importante... Eu não entendi o seu nome e a... Cláudio Jardim, do Portal Petromax. Ah, sim. É importante, com certeza, apresentar esse estudo para todos os candidatos a prefeitos, mas não seria a hora de colocar uma coisa que não é muito comum no nosso país, que é a questão de ter políticas de Estado, porque tudo aquilo que envolve engenharia vai muito além dos 4 anos de mandato. Está muito além dos 4 anos de mandato. São coisas para décadas. E que tem que ter um estudo. Então, não era hora de botar esse projeto também, colocar ele para os prefeitos, lógico, mas colocar no Congresso e no Senado para ser política de Estado. E aí, sim, viria a valorização, viria o cuidado com aquilo que vai ser feito. Seria essa a minha pergunta. Obrigado pela pergunta. Bom, eu diria o seguinte, a intenção inicial, temporal, do nosso projeto é que ele ficasse pronto a tempo de poder ser apresentado às campanhas. Nada obsta que essa... Primeiro, é claro que você tem toda a razão quando diz que as iniciativas tomadas nesse campo têm que atravessar mais de uma gestão, ou seja, não é uma solução para um mandato ou para um governo específico, mas para que seja dada continuidade ao longo de todas as gestões que se seguirem a primeira, onde forem implantadas ideias desse tipo. Isso é perfeito. Quanto a levar isso para outros níveis de governo, eu acho que a ideia também pode ser apresentada com as modificações necessárias para que haja uma continuidade em todos os níveis e a percepção de que as atividades da engenharia não podem ficar submetidas à discrição individual de um governante em relação àquele que o segue em qualquer nível de governo.
sirva, portanto, para os governos estaduais, para os governos federais. No entanto, como os temas específicos que estão tendo tratados são normalmente de iniciativa municipal, a visão principal do projeto, nesse momento, é apresentar isso ao município e, como a Tereza muito bem salientou, considerando também outras iniciativas que consideram a participação de conjuntos de municípios ou consórcios de municípios. Por exemplo, voltando ao assunto da Tereza, sem querer provocar polêmica, se não for possível ter uma instituição que sirva a um único município, que sirva a 2, 3, 4, a região em que esse município está situado, para que você possa ter efetivamente trabalho, considerando isso pelo fato de que há municípios que são muito pequenos e não têm realmente essa quantidade de dinheiro. Mas eu acho que isso aí é perfeitamente, como também nas regiões metropolitanas, que são muito grandes, provavelmente você vai ter que ter muito mais do que uma única a empresa, digamos, grupo de trabalho multidisciplinar operando naquela região, né? Mais alguma pergunta? Meu nome é Antônio Ciro, eu sou do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Tocantins. Só para complementar também a informação do Abraham, o piso mínimo salarial para os engenheiros e arquitetos na Prefeitura de Palmas hoje é R$ 7.930, exatamente o nosso piso, incluindo as horas extras. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Eu sou Luiz Benedito de Mato Grosso. Eu gostaria também de falar para o Abraham que um dos primeiros que foram, conseguimos, até através de uma greve, que hoje a prefeitura paga-se o salário mínimo profissional. Não foi feito um plano de cargo e salário, como foi feito lá no Acre, mas foi reajustado e todo mundo está recebendo hoje um salário mínimo profissional. Com relação ao Cresce Brasil, eu já tive a oportunidade de falar isso, mas vou falar novamente porque eu entendo que é muito importante. Eu ouvi aqui 2 vezes falar, inclusive pelo próprio apresentador, falando o seguinte: daqui a pouquinho nós vamos ter que descer que ninguém consegue ficar sem comer. E esse assunto aí todo não discute comida, não discute alimentação. A cidade não vive sem alimentação. Você não vive hora nenhuma sem alimentação. E quando chove um pouquinho, você vai ver o que acontece no próprio São Paulo e em todo o abastecimento da área agrícola no país. Que até Roraima, Mato Grosso, etc., e outros estados, vivem muito da dependência do que se produz, às vezes, principalmente o hortifruti granjeiro, nas cidades como São Paulo e outros centros. E nós precisamos discutir, nos municípios, a alimentação. Não tem como ficar sem alimentação. São 2 coisas que eu acho fundamental que deve ser considerado. Uma é a alimentação, outra é o sistema de clima. Nós temos que discutir clima nesse país. O clima nesse país, a cada dia que aparece, a cada ano que se passa, está modificando. E nós, da engenharia, a hora nenhuma, paramos para discutir isso. São Paulo é produto disso, que nós já tivemos uma reunião em São Paulo para discutir seca, que não tinha água em São Paulo, e já fomos em São Paulo para discutir chuva, enchente. Então, são coisas que mexem muito com as cidades, e principalmente as cidades que têm grandes rios, e estamos vindo agora do Acre também, onde teve um grande trabalho lá, na área das enchentes do Acre, e nós estamos discutindo a cidade, desconsiderando em tese que esse é um grande problema nacional. Eu acredito que quando nós estamos falando em infraestrutura, nós estamos falando de melhores estradas, silagem, estocagem, intermodalidade. Quando nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando em clima também. Cuidar do saneamento, a coleta de lixo, o tratamento seletivo, isso tudo faz parte. Eu acho que não falar de alimentação aqui não significou que nós estamos completamente à parte do problema da alimentação. 30% do que produzimos hoje de alimento, todos sabemos que é perdido.
Mas é perdido porque o produtor joga fora? Não, porque ele não consegue colocar no mercado. Então, não é verdade que não estamos falando de alimentação diretamente, mas nós estamos falando em infraestrutura que leva a uma melhor distribuição da alimentação. Mais alguma pergunta? Aqui. Tá. Fátima Cola. Fátima Có, diretora do Sindicato dos Engenheiros de Brasília e diretora da FNE. Gostei muito, né, dos dois painéis, realmente de grande abrangência, e mesmo no tempo curto, eu quis falar aqui para reforçar, por uma experiência própria, uma colocação do Jurandir. Quando ele coloca que realmente não precisa de grandes obras para você resolver a questão da cidade, da mobilidade, isso é verdade, principalmente nessa época de crise, e por experiência própria, quando secretária adjunta lá em Brasília, a gente implantou um programa que se chamava Pequenas Obras, Grandes Resultados. E isso trouxemos para dentro, não só envolvendo a Secretaria de Obra, mas a Secretaria de Segurança, DETRAN, a parte de água, de esgoto, e daí nós detectamos, nisso aí íamos nos reunindo, que às vezes problemas de retorno no lugar errado, tinha lá um projeto de ponte que a gente resolveu com tubo ármico, tinha uma questão de sinalização, era gravíssimo. Então, a Secretaria de Segurança trazia a maioria, onde mais acontecia acidente, ocorrências de roubo, estupro, e a gente trazia aquilo, estudava tecnicamente o que estava levando aqueles problemas. E isso a gente conseguiu resolver, né? Fez mais sucesso. Dava assim, televisão toda semana, mais do que as grandes obras que na época estava construindo o centro de convenção e tudo mais, porque era o que realmente atendia a população. Então, eu queria reforçar isso, que fosse como proposição a nível da FNE para os prefeitos, esse tipo que me parece que em Curitiba chamou isso de acupuntura, né? Acupuntura... agora me esqueci. Mas seria nesse sentido, de você diagnosticar o que acontece mais acidente, o que está impedindo, vamos dizer, essa mesmo que a gente resolveu, queria uma ponte, a gente conseguiu resolver com um tubo ármico, era para uma passagem que dificultava para um hospital. Então, são coisas assim que você... E nesse grupo a gente trouxe não só essa integração entre os órgãos governamentais, como também a sociedade civil. Discutiu, estava lá o Clube de Engenharia, o CREA, os sindicatos dos engenheiros, éramos 14 representantes desses órgãos governamentais junto com a sociedade, e nós tiramos o que era melhor para a cidade. Eu gostaria de reforçar essa proposta, porque, de verdade, a gente viveu essa experiência e deu certo. Boa noite. Gumercindo, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos. Eu quero parabenizar pela iniciativa do seminário. Entendo que a engenharia de alimentos ela está totalmente inserida no seminário, nesse conceito de engenharia unida. Claro que nós temos muito que avançar, principalmente na questão da engenharia de alimentos, mas eu acho que nós estamos incluídos nesse projeto de engenharia unida de Cresce Brasil. A engenharia de alimentos não será valorizada se a engenharia não for valorizada como um todo. Então, eu venho discutindo já algumas questões com o nosso presidente Murilo, com o Florentino, são questões que devem ser trabalhadas realmente, mas a gente se sente contemplado nesse projeto todo e nessa iniciativa. Eu quero parabenizar e agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Mais alguma pergunta? Já estamos chegando às 6, hein? Mais uma. Helena Araújo, SEM Ceará. Bom, na realidade, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa da FNE, os excelentes painéis com seus brilhantes palestrantes, e colocar uma questão que não foi posta aqui, que no planejamento das cidades, lembre-se da agricultura urbana, que é uma realidade nos grandes centros, né, tanto em
em cidades como Tóquio, etc., etc., e muitas cidades da Europa, onde se vê a questão do verde. Então, que seja lembrado a ocupação dos espaços urbanos como espaços produtivos, onde se faça a agricultura urbana. Isso é uma questão. E a outra questão com relação às equipes multidisciplinares, que também se possa ver, se a gente sabe que os municípios pequenos não podem contratar equipes multidisciplinares, mas também a gente tem, em cada estado, nós temos os regionais, as cidades polos, né? Como no Ceará nós temos Iguatu, Sobral. Então, nós temos os regionais espalhados por todos os estados com cidades polos. Então, essas equipes multidisciplinares, elas poderiam estar nesses municípios polos e prestar serviços ao seu entorno, os municípios do entorno. Eram essas questões. Tem toda razão, muito obrigado pelo comentário. Se você... Hein? Tem mais alguém? Sim, pois não. Boa noite a todos e a todas. Gostei da plenária, que temos mulheres aqui bastante. Geralmente, quando eu vou na reunião, sempre é mais homem, mas sejam bem-vindas, mulheres guerreiras. Eu sou da Providência, meu nome é Nilda Helene, jovem dos Santos, sou conselheira de ética da região portuária, pelo polo da região. E aí eu gostaria de saber qual a possibilidade dos engenheiros, né? Porque ali na região portuária nós colocaram um aumento assim bastante ali do centro, mas só que ali nosso povo, nosso jovem de 75 e 85 anos, né? Vou falar jovem, eles precisam, sabe de quê? De um elevador. E qual a possibilidade da engenharia de se juntar às associações, porque é o povo, né, que está lá, que está sofrendo com essa dificuldade de descer e subir os morros. E que eu saiba, só a cidade só tem um bairro, eu não me lembro agora qual é o bairro, que tem um elevador. E qual a possibilidade da engenharia colaborar para que esse trabalho venha acontecer de verdade e de fato? Porque chega na prefeitura, mas eles querem colocar da maneira que eles querem, por um lado mais sutil, acho que sim, por aí. E eu gostaria da engenharia a possibilidade de ter esse apoio e dar também visibilidade nas construções do bairro, que a gente não consegue pagar, está pagando aí, né, uma engenharia técnica para estar até mesmo tirando o nosso registro dos imóveis. Obrigada, é só isso. Obrigada. Eu vou passar essa pergunta para o pessoal aqui do Estado ou da Prefeitura, e acho que seria importante se você puder depois se identificar e deixar claro alguma relação para que eles possam eventualmente encaminhar a quem de direito. Eu estou entendendo que são dois problemas. O primeiro é a subida no alto do morro e o segundo é o problema do registro das propriedades, das casas, etc. A gente pode ajudar a encaminhar, mas isso é decisão quase que política, né? O técnico ele não decide o que fazer, infelizmente. Ele dá sustentação técnica para que se faça. Então, isso aí a gente pode... Agora, pode procurar o órgão da prefeitura, que no caso é municipal o seu problema, e tentar negociar com ele que atenda ao pleito de vocês e aí sim fazer o melhor possível, mais barato possível. Aí a engenharia. Você se disporia a receber ela? Sim. A CAERJ, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado, né, e que é Rua do Rússio, número 1. É uma casa com um muro de pedra lá, em frente à estação Glória do metrô. Tá? Tem algum horário, alguma pessoa especial para procurar? Não, ela pode... pegar também, dar o telefone. Eu deixo o meu telefone e a gente marca. Tá bom? Tá bom? Fica combinado assim. Obrigado.
Bom, eu então pediria a vocês que, para a gente não ficar muito tarde, eu vou propor que a gente faça o encerramento do evento. Para isso, chamaria o representante do Clube de Engenharia, que é o Dr. Drucker, e o representante, o presidente da FNE, Dr. Murilo, para que em conjunto venham encerrar o evento. Agradeço aos palestrantes pela contribuição dada a esse evento. E, no caso específico, eu queria dizer que eu estou participando do mesmo grupo em que eles estão discutindo a questão da engenharia pública no Estado do Rio. E quero, então, de público, dizer que estou preparado para a primeira reunião que vocês fizerem, voltar a ter esse contato com vocês. Muito obrigado. O presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, não pôde estar presente, aqui é o encerramento do evento, e pediu, então, que eu me despedisse aqui dos presentes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do presidente da Federação Nacional de Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, e também ao coordenador técnico do projeto Cresce Brasil, Carlos Saboia Monte, que é nosso amigo aqui do Clube de Engenharia. E hoje nós tivemos aqui no clube uma tarde, acho que excelente, pelo nível dos participantes e pela competência técnica e as sugestões e observações que eles nos fizeram. E nós, então, ficamos muito satisfeitos com essa aproximação com a federação e esperamos que daqui para o futuro nós certamente poderemos ter um estreitamento maior do nosso relacionamento em benefício da engenharia pública em particular e da engenharia nacional em geral. Muito obrigado pela presença de todos. Rapidamente, meus amigos, eu quero agradecer ao Clube de Engenharia, pessoa do presidente Pedro Celestino, pelo espaço, pela acolhida, dizer que foi e que é um passo importante essa nossa parceria com o clube. É para nós também uma importância muito grande essa parceria. Quero parabenizar ao Carlos e à equipe por esses painéis, por esse resultado. Acho que o resultado foi brilhante. O lançamento da campanha aqui também, nós estamos reputando como um momento histórico de lançarmos essa nossa revista aqui. E como eu aprendi outro dia, pouquinho tempo, que quando a gente vai fazer uma fala, a gente não olha mais muito para os olhos, viu, Jurandir? A gente olha para o bumbum. Se o cara estiver mexendo muito, é hora de acabar. E eu estou vendo que está na hora de terminar. Então, eu quero agradecer a todos, parabenizar e dizer que nós temos que fazer a engenharia unida. Nós temos que estar juntos para um Brasil melhor. Muito boa tarde a todos vocês e vamos a um coquetel que está sendo servido no 24º andar. Por favor.